Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de função quadrática. Faltou o gráfico da questão 3, faltou um gráfico, é o item D. Então vamos construir esse gráfico agora e depois a gente dá continuidade às outras questões. O gráfico da questão D, né? Aliás, a função, o item D da questão 3, né? Diz o seguinte: dado uma função y igual a menos x2 mais x menos 2, construa o seu gráfico. Então vamos lembrar aqui dos pontos que a gente precisa. Primeiro ponto importante é o ponto C. O ponto C é o ponto onde a parábola toca o eixo dos y. Então o ponto C aqui, no caso, vale menos 2. Eu já sei que a minha parábola vai tocar o eixo dos y no ponto menos 2. Joia, Rivelino. O que mais? Bem, outro ponto importante são as raízes. Como é que eu acho as raízes dessa função? Eu pego a função menos x2 mais x menos 2 igual a zero. Então, e agora, Rivelino? Agora a gente vai calcular o delta. Delta igual a b ao quadrado. 1 ao quadrado, b é o que vem junto do x. Menos 4 vezes o a, que é menos 1. Está aqui o a, menos 1. Vezes o c. O c é menos 2. Joia, Rivelino. E agora? Delta igual a 1 ao quadrado é 1. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então daqui eu tiro que o delta vale menos 7. Vixe, Rivelino, delta igual a menos 7. Se o delta é negativo, não existem raízes reais. Joia, moçada. Delta negativo, não existe raízes reais. Mas isso vai implicar em quê na construção do gráfico? Vai implicar que na hora de você construir a parábola, ela não vai tocar o eixo do x. Tá certo? Ela vai passar pelo ponto C, mas não vai tocar o eixo do x. Por quê? Porque não existe raízes reais. Joia, não existem raízes reais. Então vai faltando que ponto para a gente construir esse gráfico? Está faltando só o vértice. Então vamos lá. O vértice são duas coordenadas. A coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice. Então quem é a coordenada x do vértice? A coordenada x do vértice é dada pela expressão menos b sobre 2a, que é igual menos b sobre 2a. Ora, o b vale 1, então vai ficar menos 1 sobre 2 vezes a. O a é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 1 sobre menos 2 dá 1 meio. Então o x do vértice vale 1 meio. Rivelino, e o y do vértice? Ora, o y do vértice é dado pela expressão menos delta sobre 4a. Ah, Rivelino, nas outras, no lugar de você usar essa expressão, você pegou o x do vértice e jogou lá na função para achar o y do vértice. Por que você não faz a mesma coisa nessa daí? Ora, pessoal, eu não vou fazer a mesma coisa, primeiro, porque o x do vértice é uma fração. Então, trabalhar com fração vai dar um trabalhinho danado aqui, né? Ó, vai dar muito cálculo. E segundo, y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta eu já sei o valor. Então, se eu já sei o valor de delta, fica mais fácil utilizá-lo. Então, vai ficar y do vértice igual a menos 7 sobre 4 vezes a. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, você vai encontrar aqui 7, menos com menos dá mais, 7 sobre 4. Então, o y do vértice é igual a 7 quartos. Joia, Rivelino. E agora? Bem, agora a gente já tem o C, já tem as raízes, a gente já sabe que não existe, né, nos reais, e já tem as coordenadas do vértice, 1 meio e 7 quartos. E agora? Agora é só construir a parábola. Vamos lá, ver se dá certo aqui, né? Ó. Se dá certo nesse espaço. X, y, vamos marcar os pontos. Primeiro ponto, C igual a menos 2. Menos 1,
Menos 2. Está aqui o primeiro ponto. Segundo ponto, as raízes. Mas as raízes não pertencem aos reais. Joia. E agora? Agora vamos marcar 1/2, que é o x do vértice, e 7/4. 1/2 e 7/4. Opa, pessoal, tem um errozinho aqui, ó, no y do vértice. Menos com menos dá mais. Se menos com menos dá mais, ó, então vai ficar mais 7 sobre menos 4, tá certo? Ó? Vai ficar mais 7 sobre menos 4. Então, o y do vértice vai dar menos 7/4. Tá? Joia? Então, ó, corrijam aí, ó. Antes eu tinha colocado mais 7/4. Mas o y do vértice é menos 7/4. Então, vamos marcar aqui o vértice. O vértice é 1/2. Vou marcar o número 1 bem aqui assim, ó. Então, 1/2 fica entre o 1 e o 0. Menos 7/4. Se fosse 8, 8 dividido por 4 dava menos 2. Né? O menos 8 por 4 dava menos 2. Como é um 7, então esse valor ele é bem próximo do 2. Não chega a ser 2. Tá certo? Então, está aqui o vértice. 1/2 e aqui menos 7/4. Deixa eu apagar para ficar mais... Vou botar aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 1/2 e menos 7/4. E agora, Rivelino? Agora é só traçar a parábola, né? Ó. Essa parábola ela tem a concavidade para cima ou para baixo? Ora, para baixo. Por quê? Porque o A é negativo. Então você vai fazer isso. Ó. Ela vem lá de baixo, chega no vértice, ela dobra. Tá certo? Então tá aí a minha parábola. Passa no ponto C, ó, menos 2, ela toca o eixo dos y no ponto C. Ela passa pelo vértice, 1/2 e menos 7/4. E ela não toca o eixo do x, porque o delta é negativo. Então tá aí o gráfico da minha função. Com isso a gente encerra a questão de número 3. Vamos lá para 4, né? Ó. 4 diz o seguinte. Dada a função f de r em r, definida por f de x igual a 3x2 menos 2x mais 4, responda aos itens seguintes sem esboçar o gráfico de f. Então, ele quer que você responda a todos esses questionamentos sem esboçar o gráfico. Então, vamos lá. Item A. Qual é o eixo de simetria da parábola que representa f? Qual é o eixo de simetria da parábola que representa f? Vamos lembrar o que é o eixo de simetria. O eixo de simetria nada mais é do que uma reta paralela ao eixo dos y, tá certo? Paralela ao eixo dos y, que passa pelo vértice da função. Então, ela passa pelo vértice da função. Rivelino, então, qual é o eixo de simetria da parábola? Ora, para eu calcular o eixo de simetria, eu preciso da coordenada x do vértice. Então, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. X do vértice é igual a menos b. No caso, b ali é menos 2, tá certo? Então, vai ficar mais 2. Por que mais 2? Porque o b é negativo, com esse menos fica mais. Então, mais 2 sobre 2a. O a é 3, ó, 2 vezes 3, 6. Daqui eu concluo que o x do vértice é igual a 2 sobre 6, dividindo, dá 1/3. Então, o que é o eixo de simetria? Qual é o eixo de simetria da parábola? É uma reta paralelo ao eixo dos y, que passa pelo ponto 1/3. Tá certo? Então, o eixo de simetria é uma reta paralela ao eixo dos y, que passa pelo ponto 1/3. Está resolvido aí o meu item A. Item B, qual é o vértice da parábola? Ora, o vértice da parábola, eu já tenho um x do vértice, né? Ó. Só falta calcular o y do vértice. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o y do vértice? Menos delta sobre 4a.
Então, vamos calcular primeiro delta. Delta. B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta menos 2 elevado ao quadrado. B ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 3. Vezes C, que é 4. Então, delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Daqui eu tiro que o delta é igual. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Então, delta é igual. 4 menos 48 dá menos 44. Então, quem é o y do vértice? O y do vértice vai ser dado pela expressão menos delta sobre 4A. Ora, o delta é menos 44. Quando eu fizer menos delta, vai ficar mais 44. Sobre 4 vezes A. O A vale 3. Então, menos delta sobre 4A, 4 vezes 3, 12. Simplificando aí por 4, vai dar 11. 12 dividido por 4, 3. 11 terços, tá certo? Então, está aqui o y do vértice. Aí ele pede no item B, qual é o vértice? O vértice é 1 terço e 11 terços. Tá aí as coordenadas do vértice. Joia? Em que ponto a parábola corta o eixo dos y? Ora, a parábola corta o eixo dos y no ponto C. A gente já viu isso, né? Ó, em que ponto a parábola corta o eixo dos y? Lá no C da minha função. Então, vai ser o ponto 0 e 4. O C da minha função vale 4. Então, vai ser o ponto 0 e 4. Em que pontos a parábola corta o eixo dos x? Ora, em que ponto a parábola corta o eixo dos x? Vamos relembrar, né? Ó. A parábola corta o eixo dos x dependendo do valor de delta. Se o delta for maior que 0, a minha parábola vai cortar o eixo dos x em 2 pontos. Se o meu delta for igual a 0, a parábola vai cortar o eixo dos x em apenas 1 ponto. Se o meu delta for menor que 0, a parábola não corta o eixo dos x. Então, vamos ver o que é que acontece lá na questão. A questão ele pergunta, em que ponto a parábola corta o eixo dos x? Se você olhar para cá, ó, o delta é negativo. O delta vale menos 44. Se o delta é menos 44, qual é a conclusão que eu chego? Então, em que ponto a parábola corta o eixo do x? Ele não corta, tá certo? A parábola não corta o eixo do x. Mas por que, Rivelino? Porque o delta é negativo. Então, se o delta é negativo, não tem como a parábola cortar o eixo do x, porque as raízes não são reais. Então, você vai responder o quê? Que não corta o eixo do x. Tá certo? Então, por que, Rivelino? Porque o fato do delta ser negativo implica que as raízes não são reais. Se as raízes não são reais, então não tem como a parábola cortar o eixo do x. Joia? Então, moçada, com isso a gente encerra a questão de número 4. Então, daqui a pouco a gente volta para continuar o resto das questões. Valeu e um abraço.